Tem uma propaganda tailandesa bem famosa em que assisti lá atrás, provavelmente na faculdade ou alguma palestra motivacional na empresa, enfim, onde que meio que o resumo da propaganda é o efeito da corrente do bem. É uma pessoa fazendo o bem, fazendo independente de quem ou de onde for, e mostrando os efeitos, né? Como reverbera isso para a sociedade e para as outras pessoas.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเพิ่งจะมาเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Em paralelo a isso, lembrei de uma reflexão que eu sempre tinha quando andava com frequência em metrô e trem aqui. Provavelmente essa vai ser uma referência regional, né, já que eu moro em São Paulo e aqui tem esse tipo de transportes sempre extremamente lotados. E uma coisa que eu percebia acontecer com muita frequência e sempre me incomodava bastante era quando parecia ou senhoras, senhores, pessoas com deficiência entrando no metrô. Muitas pessoas, claramente em plena atividade física, fingem que dorme, pega para ler o celular e não olha para os lados e deixa a pessoa sendo espremida de pé em cima no metrô com pouca capacidade de equilíbrio e nunca fornecia lugar para sentar. E às vezes ainda reclamava quando alguém comentava sobre as pessoas levantarem ou não. E isso cabe também em vários outros exemplos da nossa sociedade atual, como, por exemplo, dar esmola para pessoas de rua, ajudar alguém a atravessar a rua, a segurar a sacola do mercado, segurar uma porta para outra pessoa passar. Prestar atenção, né? Tentar fazer o que de fato é possível agregar para os outros. Porém, não sei se aonde você mora, onde você vive é assim, mas a cada dia que passa, parece que existe um clima que fortalece a se fazer o errado, a pensar individual.
onde você olha em sua volta e está todo mundo somente olhando para si. Existem vários argumentos, inclusive existe uma certa sedução nesses argumentos, onde está todo mundo tentando fazer o mal em volta, seja políticos corruptos, chefes maldosos, pessoas malandras na rua, ladrões, trombadinhas e tudo mais, em que é muito normal você justificar ser individualista, já que você está à mercê de toda essa gente. E é muito estranho, pelo menos para mim, se conformar com essa situação, porque, assim como demonstra a propaganda, às vezes não é tão claro. Mas a única forma de mudar o mundo que a gente vive é pelo menos mudar o que está ao seu redor. E por mais que seja romântico esse pensamento de fazer o bem e receber o bem, isso não vai mesmo, no final, o que realmente vale a pena? Você ficar justificando em fazer errado porque está todo mundo errado? Ou não? Você refletir sobre o assunto e tentar mudar aquilo que é automático para você hoje. E novamente, fazendo uma reflexão sobre esse assunto, eu percebo que temos dois grandes pontos em que fazem a gente ficar nesse looping infinito de individualismo entre todo mundo aqui dentro da sociedade. Tudo bem que dentro da sociedade já cada vez mais feroz, capitalista, enfim, assunto para outro vídeo também. Aí voltando para os pontos. A gente tem desses dois grandes pontos que dificultam a criação dessa corrente do bem. O primeiro grande ponto é a sensação de ser trouxa, né, de estar sendo passado para trás. Realmente é duro. O exemplo do trem o metrô, você vê tantas pessoas próximas ali a um senhor de idade fingindo que estão dormindo, e claramente fingindo que estão dormindo, você pensar, logo eu vou ter que levantar mais uma vez. Então é muito sedutor esse pensamento de também virar para o lado e simplesmente não se importar. Mas fala a verdade, será que você realmente vai se sentir bem pensando se aquele senhor fosse seu parente, pai, sua mãe? Como você queria que ele fosse tratado? Ou você do futuro? Como você do futuro gostaria de ser tratado? Claro que exigir empatia no mundo cada vez mais empático é difícil, mas por que não? E um outro ponto, também cabe uma reflexão um pouco mais aprofundada, que é o looping da negatividade da nossa vida. Existe um exemplo clássico do você levantar da cama e bater o dedinho na quina da parede e esse evento acabar estragando o seu dia inteiro. Mas que raio de direção você quer da sua vida se você influenciar um dia inteiro por um acontecimento lá de manhã e que claramente foi um acidente? Então, mediante esses pensamentos, que na hora é muito mais difícil, claro, quando você está no calor da situação, que é importantíssimo você tentar sair um pouco das atividades do dia a dia, nem que seja 20, 30 minutos, e fazer uma avaliação das coisas. E cuidado também com o que você vai tirar de conclusão, porque é muito normal você se influenciar pelo mundo e acabar chegando num nível que você jamais imaginaria chegar. Como, por exemplo, ser essa pessoa que fica dormindo no metrô. E você, tem algum exemplo prático que você já consegue fazer amanhã, ou pelo menos tentar ficar atento daquilo que você faz hoje e não condiz o que é certo? Existe uma tentativa a gente sempre relativizar muitas das coisas do que estão corretos ou errados, mas no fundo, sabemos que tem muita coisa que a gente faz que é errada, todo mundo faz que é errada, e você lá no fundo tem certeza que é correto. Então não se esqueça, mesmo todo mundo esteja fazendo errado, mesmo que o certo pareça errado, o certo é sempre a melhor escolha. Concorda com essa reflexão? Manda mensagem aqui embaixo, se inscreva no canal e bora de pouco em pouco voltar a tentar ser um pouco mais humano e fortalecer essa corrente do bem. Até a próxima!